Uma pesquisa científica, parte 1. O fenômeno OVNI. Introdução. Um inocente na terra dos OVNIs. Após 20 anos de mordomia no problema OVNI, a Força Aérea concluiu seu projeto Livro Azul, nome dado à parte mais extensa do programa de investigação do OVNI. Inicialmente designado Projeto Signo e iniciado em setembro de 1947, transformou-se em 11 de fevereiro de 1949 no Projeto Grudge. Então, a partir do verão de 1951 até o final de 1969, foi chamado de Projeto Livro Azul. Os nomes em código não devem ter qualquer significado especial, mas o leitor poderá dar a eles o significado que mais lhe agradar. Durante todo esse tempo, o projeto estava localizado na base da Força Aérea de Wright-Patterson, em Dayton, Ohio, primeiro como parte do Air Technical Intelligence Center, ATIC, e posteriormente sob a proteção da Foreign Technology Division, FTD. A associação da Força Aérea formal e pública com o problema OVNI terminou em dezembro de 1969, quando o secretário da Força Aérea, Robert C. Simmons, deu por concluído oficialmente o Projeto Livro Azul devido principalmente à recomendação feita pelo relatório Condon, o trabalho de um grupo científico da Universidade do Colorado sob a orientação do Dr. E. U. Condon, sob os auspícios da Força Aérea. A minha associação ao fenômeno OVNI era um tanto semelhante àquela do proverbial espectador inocente que foi morto por um tiro. O projeto Signo necessitava de um astrônomo para eliminar os casos flagrantes de fenômenos astronômicos. Meteoros, planetas, estrelas piscantes e outras ocorrências naturais que poderiam dar origem aos relatórios que vinham sendo recebidos então a respeito de discos voadores, e eu era uma opção natural. Naquela época, ocupava o cargo de diretor do Observatório Macmillan da Universidade Estadual de Ohio e, como tal, o astrônomo profissional que estava mais à mão. Antes de começar a trabalhar para a Força Aérea, tinha me juntado aos colegas cientistas e divertia-me imensamente com a loucura psicológica do após-guerra, a respeito dos discos voadores que pareciam estar tomando conta do país, e também julgava muito gozada a ingenuidade e credulidade de nossos semelhantes que estavam se deixando levar por aquele evidente absurdo. Portanto, foi quase que com um espírito esportivo que aceitei o convite para dar uma olhada nos relatórios sobre os discos voadores. Naquela época eram denominados discos voadores. Também tinha a impressão de que talvez estivesse prestando um serviço ajudando a esclarecer e afastar todo aquele assunto não científico. Afinal de contas, aquela não era uma oportunidade de ouro para demonstrar ao público o modo como funciona o método científico, como a explicação da lógica impessoal e imparcial do método científico. Neste ponto, esqueci-me convenientemente da minha parcialidade. Poderia ser utilizada para mostrar que os discos voadores eram invenções da imaginação. Senti-me seguro, apesar de muitos dos meus colegas da universidade terem estranhado a minha associação com uma atividade tão pouco científica quanto aquela. Mas eu contava com a poderosa proteção dos arquivos. Como astrônomo, tinha sido convidado para examinar o assunto. Esta era a minha iniciação e inclinação naquele tempo. Contudo, a oportunidade para demonstrar ao público como funcionava o método científico usando a análise dos relatórios sobre os discos voadores como veículo jamais se materializou. Enquanto eu ainda trabalhava no meu relatório para o projeto SIGN, este passou a ser o projeto Grid e o Pentágono começou a tratar o assunto com um senso de ridículo bastante sutil. Ademais, embora muitos relatórios a respeito dos OVNIs não estivessem classificados em militarmente confidenciais, continuavam a não serem postos à disposição do estudo público. Estas medidas restritivas evitavam que o público tomasse conhecimento dos resultados obtidos nas investigações sobre os discos voadores, isto para não falar do processo de investigação em si mesmo. O público só ficava a par dos resultados finais, sob a forma de notícias codificadas que, no todo, deixavam suas perguntas sem respostas e diminuía a imagem científica da Força Aérea junto à opinião pública. Não representei nenhum papel no projeto Grudge e foi somente após a organização do projeto Livro Azul, sob a orientação do capitão Ruppelt, em 1952, que voltei a ser consultor científico nos assuntos relacionados aos OVNIs. Embora minha principal responsabilidade fosse a de consultor astronômico, preocupava-me com todos os relatórios à medida que iam chegando, revendo mensalmente os do momento. Por isso tomei conhecimento de alguns casos bastante interessantes, a maioria dos quais estava submerso num verdadeiro atoleiro de relatórios absurdos.
O encerramento das atividades do Projeto Livro Azul aumentou em mim a impressão de que tinha por obrigação continuar com minhas experiências, muitas delas surpreendentes a respeito do problema OVNI, e após mais de 20 anos de trabalho junto à Força Aérea. Sinto-me agora como um viajante ao retornar de uma longa viagem através de terras inexploradas e estranhas e exóticas, que julga estar na obrigação de contar suas viagens e falar a respeito dos costumes extravagantes e bizarros dos nativos daqueles lugares incomuns para o proveito daqueles que ficaram no seu país. Os últimos 20 anos assistiram à emergência de uma enxurrada de livros e artigos sobre OVNIs e discos voadores, mas eu pessoalmente não contribuí para este fluxo de literatura, exceto ao contribuir com alguns artigos. Certamente, o meu desejo não é apenas acrescentar mais um livro à pilha existente. Pelo contrário, espero que este trabalho venha a ser uma contribuição positiva para o estudo sério deste assunto. De qualquer maneira, é uma visão de dentro para fora, pois acontece que andava por ali quando a Força Aérea necessitou de um astrônomo para ajudá-la a examinar com rapidez a pilha de relatórios de OVNIs que crescia de momento a momento. Tive a oportunidade de ler e estudar todos os relatórios dos arquivos Livro Azul, de entrevistar diversas centenas de testemunhas, os relatores das experiências OVNIs, e até mesmo de testemunhar por muitas vezes perante grupos do Congresso, pois seus membros expressavam um considerável interesse pelas travessuras dos nativos da terra dos OVNIs. Muitas vezes perguntaram-me se eu pessoalmente tinha tido alguma experiência com um OVNI. A resposta é não se eu adotar os testes que insisto serem necessários e que serão especificados nos capítulos posteriores. Nos últimos 20 anos e por 2 vezes diferentes vi um objeto e uma luz, respectivamente, que não pude explicar de imediato. Mas como há uma explicação natural possível, ainda que não muito provável, estas duas experiências não se enquadram à definição de OVNI adotada neste livro. Nunca tive um encontro imediato, capítulo 4, e provavelmente jamais o teria comunicado se por acaso o tivesse tido, a menos que contasse com diversas testemunhas bem conceituadas, mas isto não me surpreende. As estatísticas indicam que os avistamentos deste tipo são, na realidade, muito raros, talvez parecidos com a observação de uma espécie de pássaro extremamente raro ou desconhecido. E como seria possível provar que, enquanto se dava um passeio nas montanhas e florestas, tinha se avistado um condor da Califórnia? Embora não seja uma coisa tão incomum quanto encontrar um selacanto nas profundezas do oceano. A minha experiência com os OVNIs é de segunda mão, totalmente observada através dos olhos dos outros. Os nativos da Terra dos OVNIs são os relatórios e as pessoas que fizeram tais relatórios, ambos dignos de discussão. Incluí uma lista de termos normalmente usados nas descrições de OVNIs neste texto, com a finalidade de facilitar a sua compreensão. Relatórios sobre OVNIs. Uma declaração feita por uma pessoa ou pessoas consideradas responsáveis e psicologicamente normais, segundo os padrões normalmente aceitos, descrevendo uma visão pessoal ou uma percepção auxiliada por instrumentos de um objeto ou luz no céu ou no solo, e ou seus prováveis efeitos físicos que não determinem nenhum fator, objeto ou processo físico conhecido ou qualquer fator ou processo psicológico. Experiência OVNI. O conteúdo de um relatório OVNI. Fenômeno OVNI. Abrange tanto o relatório OVNI como a experiência OVNI. OVNIs. Os correlatos existenciais, caso os haja, do fenômeno OVNI. Isto é, se é que existe, existe por si mesmo totalmente independente do fenômeno OVNI. A decisão sobre sua experiência não está sujeita a uma resolução anterior, mas é tomada através de uma investigação. Se esta indicar a sua existência, esta classe pode compreender a. Itens de espaço-tempo até agora não descobertos que se enquadram nas leis da física, mas que exigem uma explicação extraordinária. B. Itens de espaço-tempo até agora não descobertos, mas que se enquadram nas leis da física até agora não formuladas. C. Itens não descobertos até agora, não no espaço, que exigem explicações não físicas. Nesse caso, estes podem ser ou produtos ímpares da ação mental de um indivíduo ou de um grupo que se ajustam às leis psicológicas conhecidas ou desconhecidas, ou alguma coisa totalmente diversa do que foi citado acima. Novas observações empíricas. Qualquer tipo de experiência conseguida diretamente através ou com a ajuda de um ou mais dos nossos sentidos humanos receptores que podem ser descritos num relatório, que nos fornece informação a respeito daquilo que existe por si mesmo, totalmente afastada, portanto, da possibilidade de ser experimentada daquela maneira. Uma nova observação empírica é uma experiência considerada em relação a um corpo de informações já existente. Por exemplo, uma teoria ou teorias científicas.
mas que não é capaz de absorvê-la sem que seja preciso revisá-lo ou alterá-lo fundamentalmente. Discos voadores. O termo jornalístico original para os OVNIs. Contudo, na sua longa história, o termo tem sido amplamente empregado e com muita confusão. Para alguns, implica um aparelho sólido capaz de realizar viagens interestelares e transportar para a Terra seres extraterrenos inteligentes. Para outros, por outro lado, tem a conotação de qualquer relatório de avistamento aparentemente incomum no céu ou no solo, mesmo quando esta é quase certamente devida a uma má interpretação dada a um objeto ou acontecimento normal. E para outros ainda, geralmente membros de cultos dos discos voadores ou grupos de verdadeiros crentes, significa a vinda à Terra de seres geralmente bons cujo objetivo evidente é comunicarem de um modo geral a relativamente poucas pessoas selecionadas e eleitas, quase sempre sem testemunhas, mensagens de importância cósmica. Estes receptadores eleitos têm usualmente experiências de contato que se repetem envolvendo outras mensagens. A transmissão de tais mensagens a crédulos voluntários e sem espírito crítico conduz quase sempre à formação do culto do disco voador, sendo o comunicador ou contatado o líder voluntário e óbvio do culto. Embora relativamente poucos, os advogados deste tipo do disco voador influenciaram enormemente a opinião pública através de seus atos irracionais, às vezes até as opiniões de homens cultos como o Dr. Condon e seus adeptos. É claro que discos voadores, sejam eles definidos como aeronaves extraterrestres, interpretações errôneas ou mensageiros altamente orientados em missão de transmitir conhecimentos cósmicos aos contatados, não satisfazem, é evidente, a definição de OVNIs, de vez que todas essas definições pressupõem, a priori, a origem e a natureza dos discos voadores.